preparador físico. E aí eu me especializei em fisiologia para melhorar mesmo em relação à preparação física. Só que na faculdade eu tinha um professor, Luiz César Martins, né? O Cezinha, eu trabalhei 8 anos com ele, né? Eu iniciei com ele de tanto insistir para ele pegar meu número e me levar para trabalhar com ele, até que um dia ele me chamou e eu trabalhei 8 anos com ele. Foi assim que eu comecei, né? Só que ele, por ser fisiologista, eu comecei trabalhando como fisiologista, mas ainda pensando na preparação física. Mas aí foi passando o tempo, eu fui me adaptando melhor na função de fisiologista, e aí iniciei no São Caetano, né? Fiquei bastante tempo lá, e aí fui trabalhando em outros clubes até chegar aqui em 2011, né? Então janeiro de 2011 foi quando eu cheguei aqui no Corinthians. Na época era o Tite, o treinador, o Dudu, né? O Eduardo Silva, o preparador físico, e com essa comissão que eu iniciei aqui no Corinthians. O interesse pelo esporte, eu nasci dentro do futebol, né? Meu pai foi atleta desde do infantil, foi jogador de futebol, até depois virar treinador, né? Minha mãe, formada em educação física, meu tio, minha prima, todos da educação física, todos trabalharam ou trabalham com esporte ainda. Então assim, eu nasci dentro do esporte, nasci dentro do futebol, né? Então não tinha como mudar muito assim o que eu gostava de fazer. De moleque eu gostava de correr, jogar, fazer qualquer esporte que tivesse, na escola a mesma coisa. E aí depois disso ainda tentei categorias de base, mas não tem, aí é só para quem já nasce com isso daí. E aí eu busquei estudar e busquei outras funções dentro do esporte, que foi a de fisiologista que eu encontrei. E já fazem 16 anos que eu trabalho com futebol profissional, né? Então é bastante tempo, já deu para conhecer bem e saber o caminho que eu devo tomar agora, daqui para frente, né? Então cada vez vai evoluindo. O que eu fazia há 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás, muitas das coisas não faço mais. Então assim, não para, todo ano vai evoluindo, todo ano vai mudando, né? Assim, que eu surgi dessa forma, né? Dentro do futebol praticamente, e espero continuar bastante tempo. A fisiologia, basicamente, ela iniciou da parte médica, né? Então, o início da fisiologia foram com médicos que se tornaram fisiologistas no futebol. Hoje em dia, a maioria dos fisiologistas é preparador físico. A fisiologia, hoje em dia, ela trabalha juntamente com a preparação física e a preparação técnica, né? Então, a relação dela com os preparadores físicos e os treinadores no dia a dia, nos treinos, é muito grande. Só que a evolução que teve desse início da fisiologia para hoje foi muito grande, principalmente em relação à tecnologia. Antes não tinha quase nada, praticamente os equipamentos que tinham era basicamente para avaliação física inicial, do início do ano, né? Hoje em dia a maior evolução foi os GPS, acelerômetros, giroscópio, que tem todos acoplados dentro de um sistema de traqueamento, que você consegue monitorar, que seria uma avaliação física diária dos atletas em todos os trabalhos com bola, né? Então a maior evolução foi essa de uma fisiologia mais laboratório, mais médica, para uma fisiologia mais preparação física e campo atualmente. A fisiologia ela tem um papel dentro do clube inicialmente qual? Início do ano, avaliar o condicionamento físico do atleta. Então a fisiologia vai avaliar e descobrir como o atleta está naquele período em relação às variáveis físicas dele. Após o término dessas avaliações, com os resultados, nós vamos atingir nos treinamentos os pontos negativos, né? Então, dentro da programação de treino, nós vamos ter que colocar os pontos baixos do atleta para a gente trabalhar tanto na programação da preparação física quanto na programação técnica, né?
Isso inicialmente. Mas após essa programação, a fisiologia entra como? Entra no dia a dia de trabalho. Então, todos os treinos, não só físicos, como todos os treinos técnicos, são monitorados com o sistema de GPS. Então, a gente tem uma avaliação diária desse atleta, se aquela programação que foi desenvolvida pela comissão técnica está sendo atingida ou não, em relação à carga de treino, em relação à intensidade do treino, volume do treino. Então, a gente vê individualmente cada atleta se ele está atingindo ou não o nosso objetivo. E isso daí tem um fator bem importante para o dia a dia. O preparador físico ele se baseia nessas informações para saber se o componente físico está sendo treinado dentro do trabalho técnico, né? E para isso daí é montada uma programação junto com os treinadores para o trabalho com bola ter esse componente físico dentro do trabalho com bola. Então os dados vão servir para o preparador físico em relação a isso e também para os treinadores em relação à intensidade do treino deles. Então a gente tem um objetivo sempre de trabalhar intenso, nossa equipe, sempre trabalhar a intensidade de jogo. Então os treinos sendo mini-jogos em relação à intensidade. Então o tempo todo o Fábio Carilli ou os outros treinadores me perguntam durante o treino como está a intensidade, se dá para aumentar, dá para diminuir, se a gente de repente deve aumentar um pouco o tamanho do campo para aumentar essa intensidade ou não. Então são pontos que a gente vai adequando durante o treinamento e aí sim, de repente numa próxima sessão a gente já muda um pouquinho essa dimensão do campo, por exemplo, o número de atletas para a gente ter um trabalho mais intenso ou um trabalho que atinge mais o nosso objetivo. Durante o treinamento eu coloco nos atletas um sistema de GPS, então todos os atletas eles estão com o GPS, né? Então não só o GPS, mas no mesmo equipamento ele mede as variáveis do GPS, de acelerômetro e da frequência cardíaca. Então com essas medições a gente tem ali a informação em tempo real, né, no tablet. Então durante o treino, desde que inicia o treino eu já vou vendo individualmente cada atleta como que está em relação à intensidade. Então se de repente, de uma forma mais simples, aquele treino a gente precisava ter 85% da frequência máxima e um volume de treino ou um ritmo de treino mais de 100 metros por minuto, então eu vou olhando a cada parte do treino se a gente está atingindo isso ou não. Se a gente não estiver atingindo, na hora a gente já conversa ali entre nós, os treinadores, preparadores físicos, para ver se tem como adequar logo ali no treinamento. Senão a gente na próxima sessão a gente tem que ir dando uma arrumada nessa intensidade e volume. A fisiologia entra nessa prevenção de lesão, primeiro em relação à suplementação, né? Então, em parceria com a Cris, com a nutricionista, a fisiologia trabalha em relação a essa suplementação pré, durante e pós treinos e jogos. Então isso daí é um ponto que vai ajudar muito em relação à prevenção de lesão, porque o atleta que está sem combustível ou com combustível ruim, a propensão de ter uma lesão é maior. Uma outra forma que entra na recuperação pós-treinos e jogos, com gelo, suplementação também, hidratação. Então isso daí a fisiologia também trabalha em relação a isso para recuperar os atletas. E também esse controle de carga, né? Então a gente, tendo um atleta trabalhando dentro da sua carga ideal, a chance dele se lesionar é menor. Tanto que se ele estiver trabalhando muito abaixo daquilo, o jogo vai ser uma intensidade muito alta, ele pode se lesionar no jogo, ou se ele estiver trabalhando muito acima durante os treinamentos, ele pode se sobrecarregar e aí não conseguir jogar ou ter uma lesão por causa de sobretreino. A fisiologia atinge esses vários pontos.
Lab R9, que é comandado pelo Luciano, né, o biomecânico e fisioterapeuta, também a gente trabalha em parceria com os dados coletados lá. Então a gente tem dados lá de força, potência, salto e ou o aumento disso daí, que seria o ideal, ou a manutenção, né, dessas variáveis também, para a fisiologia é muito importante. Então os trabalhos lá são feitos quase que diariamente, principalmente alguns atletas especiais que precisam desenvolver mais a potência, desenvolver mais a força. Então eles fazem um trabalho lá bem direcionado e lógico, é um laboratório que tem a tecnologia de primeira, né? Então são poucos no Brasil e no mundo que tem um equipamento igual a gente tem ali. Então a gente tem que usufruir, tem que usar o laboratório em prol do atleta estar melhor preparado, atingindo intensidades altas de treinamento de jogo. Eu acredito que esse crescimento que a fisiologia teve só deixou ela um pouco mais prática, assim, um pouco mais palpável, né, no dia a dia, em relação à montagem de treinos mesmo. Então a fisiologia cada vez vai estar mais inserida dentro do contexto do treinamento no campo. Então todos os treinos, praticamente 95% dos treinos no ano são treinos com bola. Então se a fisiologia junto com a preparação física não tiver dentro dessa programação dos trabalhos com bola, em relação a colocar um componente físico, né, uma carga física dentro desse trabalho e controlar isso daí, nós não vamos estar usando a fisiologia e a preparação física como deve ser usada. Então eu acho que a evolução vai ser muito grande em relação a isso daí, em relação a essa montagem das cargas dentro do trabalho técnico.